Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Vamos agora falar sobre a denúncia do ex-líder do PSL, delegado Valdir. Delegado Valdir é um deputado, foi o deputado mais votado de Goiás, sempre foi bolsonarista, porém, no final de 2019 ele brigou com o Bolsonaro, vazou um áudio dele, eu lembro que nesse dia eu dei risada aqui no canal, que acompanha o canal há muito tempo, talvez lembre, vazou um áudio dele chamando o Bolsonaro de vagabundo. E aí, depois disso, ferrou. Por quê? Porque desandou a maionese pra ele, ele queria continuar sendo bolsonarista, mas o bolsonarismo começou a rejeitar o delegado Valdir. E aí, o delegado Valdir deu uma entrevista para o portal Intercept, uma entrevista bombástica. Por que bombástica? Porque ele confessa que há compra de votos no governo Bolsonaro. Ele mesmo diz que vendeu votos por 40 milhões de reais, olha só. Aí ele diz que no caso da reforma da Previdência, cada deputado que votou a favor ganhou 20 milhões de reais. Mais do que isso, os líderes partidários, para quem não sabe, cada partido tem os seus deputados, tem os seus vice-líderes na Câmara dos Deputados e tem o líder do partido. O líder do partido, além dele ter a prerrogativa de falar em plenário por mais tempo que os outros, ele também é quem faz as negociações. E os líderes partidários ganhavam o dobro. Então cada líder partidário ganha 40 milhões na reforma da Previdência e ele, por ser o líder do PSL durante a reforma da Previdência, ele teve direito a 40 milhões de reais em emendas parlamentares. Veja bem, ele está confessando um esquema de compra de votos com dinheiro público. E vamos lembrar uma coisa, muitas dessas emendas, os deputados enviam lá para o seu local, onde eles têm mais votos e tudo mais, e eles enviam para algum lugar onde eles são amigos do prefeito, eles roubam tudo. Eu vou dar um exemplo, o senhor Arthur Lira, o pai dele é prefeito de Arapiraca. Você acha que Arapiraca, ali com 200, 300 milhões de reais em investimentos, virou uma cidade do primeiro mundo? Não virou, não. Vai lá para Arapiraca ver se dá para perceber que teve 300 milhões de investimentos em Arapiraca nesse ano. Não dá. Por quê? Porque o dinheiro não sabemos onde foi parar. Mas, investimento na cidade tá difícil de provar que foi. Porém, ele falou da reforma da Previdência quando o Arthur Lira ainda não era o presidente da Câmara dos Deputados, ainda era o Rodrigo Maia. Naquela época não existia o Bolsolão, as emendas de relator, que era uma coisa que não era transparente. Por quê? Porque na reforma da Previdência ainda dava para saber quem são os deputados que venderam o voto. E nesse caso foi até, eu lembro na época, foi transparente. Inclusive eu fiz vídeo aqui falando que iam pagar 20 milhões por deputado. Eu até vou te falar como é que pagavam, porque eu falei isso em 2019. Ele só confirmou o que o Plantão Brasil falou aqui 2 anos atrás, que 20 milhões por deputado, sendo que seriam pagos 5 milhões em emendas logo depois da reforma ser aprovada, e depois mais 5 milhões a cada 4 meses até o final de 2020. Seriam pagos esses 20 milhões dessa maneira, em 4 parcelas de 5 milhões. Só para que você tenha ideia, e eu falei isso aqui em 2019, se você for nos vídeos antigos do canal e pegar os vídeos em que eu estava lutando contra a reforma da Previdência, você verá que essa denúncia já tinha sido feita, agora foi confirmado. O que não sabíamos era que o líder de cada partido recebia o dobro. Mais do que isso, ele fez outra denúncia, ele falou que muitos partidos têm deputados que não querem emendas ou que não usam todas as emendas. Eu não sei, talvez sejam deputados que sejam mais honestos ou que não tenham como usar a emenda ou não tenham como roubar, eles deixam para lá. E aí o líder partidário, sabendo que tem essa emenda que é do partido que ficou ali, ele embolsa também para ele. E aí, segundo o delegado Valdir, o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro, ele ficou com mais ou menos 200 milhões de reais em emendas. O Major Vitor Hugo, deputado bolsonarista, ficou com mais de 200 milhões de reais em emenda. Por quê? Porque vários deputados do PSL, bolsonaristas, foram dissidentes do bolsonarismo. E aí os dissidentes do bolsonarismo não ganham emendas, não ganham 1 centavo em emendas. Ou a emenda até era empenhada, ou seja, saía dos cofres, saía de um lugar do cofre público e ia para outro lugar, ou seja, o dinheiro está separado para isso, mas a emenda não era executada. E aí o líder partidário conseguia pegar essa emenda para ele. Então fica claro que há compra de votos e que mesmo os deputados que dão lá o voto para aprovar algum projeto de lei que o Bolsonaro quer aprovar, esses deputados, se eles não forem bolsonaristas, se eles forem dissidentes do bolsonarismo ou virarem oposição, esses deputados, eles perdem o direito à emenda. Aí ele começou a falar das emendas de relator. E aí, é muito crime, é muito crime. O STF vai ter que investigar, o Lewandowski é o relator. Eu tenho certeza que o Lewandowski vai para cima, assim como o Alexandre está indo para cima no inquérito das fake news e nas milícias digitais, o Lewandowski vai para cima
agora desse pessoal dos bolsonaristas com o inquérito do Bolsolão, que a Polícia Federal pediu para abrir investigação. Claro, o Bolsonaro vai tentar aparelhar essa investigação, vai tentar fazer com que a Procuradoria-Geral da República pare com tudo isso, mas o Lewandowski vai acabar indo para cima porque ele vai ter que barrar isso, porque boa parte desse dinheiro será investido em fake news na eleição do ano que vem. E aí, olha só, segundo o Major Vitor Hugo, na eleição do Arthur Lira, cada deputado que votou a favor ganhou 20 milhões. Ele disse, olha, Major Vitor Hugo, delegado Valdir, ele disse, delegado Valdir, que não se lembra se votou no Arthur Lira. Pra quem não sabe, o voto é secreto, então não tem como verificar se ele votou sim ou não. Aí o entrevistador do Intercept até falou, olha, não tem como você não lembrar, cara. Como é que você não lembra em quem você votou pra presidência da casa quando tava oferecendo 20 milhões por voto? Aí ele disse que seguiu a orientação partidária, o partido dele votou sim, a orientação era sim. Eu tenho certeza que ele votou sim, e ele teria direito a 20 milhões em emendas. Segundo ele, por uma outra votação que ele diz não lembrar qual, e aí um assessor dele até entrou na sala, ele perguntou para o assessor, para ver como foi a entrevista, estava lá no gabinete dele, entrou um assessor na sala, ele perguntou para o assessor, oh, você lembra qual foi a outra votação que eu ganhei mais 20 milhões? Olha, dá para ver que o cara, mesmo quando ele está denunciando, ele não fala 100% a verdade. Se você ganhasse 20 milhões de reais, você não ia lembrar o que você fez para ganhar? Pois bem, ele disse que não lembra se ele ganhou por causa... ele tem 40 milhões, 20 milhões do Arthur Lira e 20 milhões de emendas do relator. E 20 milhões ele e o assessor dizem que não lembram de qual votação, ou se foi também da votação da eleição do Arthur Lira. Pois bem, desses 40 milhões ele não ganhou nada. Segundo ele, só 800 mil reais foram executados. O resto... nada foi executado. Ele queria colocar 26 milhões lá para escolas de Goiás e o resto do dinheiro ele queria colocar para outros projetos. Segundo ele, antes das emendas de relator, o que acontecia? O deputado, ele indicava para que ele queria a emenda. Eu quero que a emenda vá para minha cidade tal, quero que a emenda vá para tal coisa. E aí os ministérios é quem liberava a emenda. Depois da emenda de relator, não. Aí ficou tudo nas mãos de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eles e o relator do orçamento são as três únicas pessoas, segundo ele, além do, com certeza, o Ciro Nogueira deve saber, o Jair Bolsonaro deve saber, eles são as pessoas que sabem quanto cada deputado ganha e vai começar uma guerra no governo. Por quê? Porque estamos na iminência do Congresso Nacional falar quanto cada deputado e cada senador recebeu. E segundo ele, o que acontece é o seguinte, já está tendo um racha no Centrão nas últimas 2, 3 semanas, coincidência ou não, eu vou te falar, não é coincidência, desde que o STF barrou as emendas do relator, o racha é o seguinte, deputados estão começando a saber quantos outros ganharam. Aí tem deputado que vende voto por 10 milhões e sabe que tem deputado que ganhou 50. Você fala, por que o meu voto valeu 10 e o de fulano valeu 50? Capacidade de negociação. Aí, muitos deputados estão começando a se revoltar com o Arthur Lira. Ele falou, o Arthur Lira vai ter problemas quando ele tentar a reeleição, porque muito deputado está irritado. Porque uma coisa é você fazer como o Rodrigo Maia fazia, tem aqui o esquema, vamos aprovar a reforma, 20 milhões para cada um, 40 milhões para o líder partidário, pronto, tá acertado. Outra coisa é ele negociar no varejo e começar, 10 para você, 15 para você, 50 para fulano, 60 para ciclano, aí você fala, peraí, os que receberam 10 vão querer saber por que o outro ganhou 50 e vão ficar irritadíssimos, como alguns já estão. Mais do que isso, o Arthur Lira começou a descumprir acordos. Quem leu o livro do Eduardo Cunha, pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal, tem que ler bandido falar. O Eduardo Cunha, quando ele fala sobre o impeachment da Dilma, o golpe, no livro dele, ele diz uma coisa, ele fala que a Dilma descumpriu acordos, ele não diz quais acordos, ele não dá detalhe nenhum de quais acordos, ele não dá nem pistas, mas ele diz, em Brasília a regra de ouro é se você fez um acordo, não importa a circunstância, cumpra o acordo. Se você não cumprir, você vai ter problemas. E segundo ele, a Dilma fazia acordos e não cumpria os acordos, e por isso os deputados começaram a se revoltar com ela. Palavras de Eduardo Cunha no livro dele. O Arthur Lira é outro que não está cumprindo acordo. Ele está ainda assim, porque ele é uma pessoa com os deputados que conversa mais do que a Dilma conversava, ela tinha uma péssima relação com os bandidos do Centrão. O Arthur Lira não, são todos ali na mesma quadrilha. Mas ele descumpre acordos e isso vai começando a criar uma animosidade, uma raiva entre eles. Tem uma coisa, ele chega a falar, olha, mas no governo da Dilma, no governo do Temer também tinha isso, de que os deputados ganhavam emenda, só que era diferente.
Sabe qual era a diferença do governo Lula, governo Dilma, para o que começou a acontecer no governo Temer, principalmente quando ele aprovou a reforma trabalhista e a PEC do teto? É que era o seguinte, antes o deputado, que era ali um deputado do centro, do centro, quando diz centrão é o seguinte, se tiver um governo de esquerda, esse cara vai apoiar, ele vai votar a favor dos mais médicos, vai votar contra a reforma, vai votar com a esquerda. Se tiver um governo de direita, ele vai votar a favor da reforma, ele vai votar para acabar com os mais médicos, ele vai votar para ferrar a população. Isso que é o centro, ele tá com quem tiver no poder. Quando era um governo da Dilma, por exemplo, o que acontecia? A Dilma queria aprovar os mais médicos. Aí, colocavam para votar, e os deputados antes, eles iam até o governo e diziam, ó, eu tenho um projeto tal para colocar na cidade tal. Aí mandava-se para os ministérios, manda o seu projeto. E aí o projeto era aprovado, a emenda era paga para o deputado e o projeto era executado. E aí se lá na ponta do projeto tinha alguma corrupção ou não, o Ministério Público vai ver depois, mas tinha que ter o projeto. E o deputado aqui atrás do governo para falar, olha, eu tô contigo, não abro, mas eu preciso de ajuda aqui na minha base eleitoral. O que aconteceu a partir do governo Temer e o ponto de virada foi a PEC do teto de gastos. E aí isso foi, que é a PEC do fim do mundo. E depois isso continuou acontecendo na reforma trabalhista e nas duas vezes em que o Temer foi denunciado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Vamos. Dá até para ler ali, ó, 38. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem... Tá aqui.